arte. Que Deus tal não permita, Júnior Brasil. Olha aqui. Aquele negócio no STJD ontem foi um circo, né? O auditor vai lá, não pune o cara, ou seja, se posiciona contrário à punição ao Sheik. Aí termina, ele não é condenado por ter falado mal da CBF, mas sim por ter dito palavras impróprias ao nosso árbitro aqui de Minas Gerais, que, diga-se de passagem, é muito ruim. Aí, o auditor depois chega para o Emerson Sheik e agradece pelos relevantes serviços prestados ao Corinthians, porque o auditor era corintiano, nenhum problema, o auditor tem que ter um time. 90% da população do país tem um time. E boa parte é corintiana, dos auditores principalmente. Aí o que acontece? Seria mais ou menos como se o Cadu tivesse matado 18. Aí eu vou lá, né? Sou o juiz, condeno o Cadu e depois eu dou um efusivo abraço nele. Cadu, sou seu fã, cara. Você no Donos da Bola, você bomba. Espetacular seus comentários. Você é um dos maiores conhecedores de futebol do país. Tá tudo invertido, hein? Tinham que criar uma corte do futebol para punir os jogadores e os clubes. STJD não tinha que se meter nisso, mas vamos lá. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, daqui a pouco vamos falar de Copa do Brasil, meio de semana. Para as equipes mineiras, o Cruzeiro recebe o ABC no Mineirão. Jogadores poupados, alguns jogadores poupados, titulares absolutos, claro, e o Galo vai a São Paulo. E tem o Corinthians, o time do auditor, pela frente, hein? Tem as voltas de Luan, Jô, Dátalo, que estão à disposição. Daqui a pouco os nossos intrépidos comentaristas falam de tudo isso aqui. E a gente já vai rapidinho para o Cruzeiro, com desgaste dos últimos jogos. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, eles devem ser poupados nesse jogo contra o ABC de Natal. Quem traz mais detalhes é o Mr. Band. Alô, Luciano Dias, chega mais. Jogos no meio de semana, no fim de semana, viagens, muitas viagens, calendário apertado. Desgaste que tende a aumentar. Se avançar até a decisão da Copa do Brasil, a Raposa pode disputar até o dia 7 de dezembro 19 jogos, quase uma partida a cada 3 dias. A gente tem elenco para isso, né, e que possamos estar tirando proveito disso. O certo é que alguns jogadores sentiram o desgaste nas últimas partidas. Ricardo Goulart e Everton Ribeiro são as maiores vítimas. Contra o Sport no último sábado em Pernambuco, o cansaço dos jogadores foi visível. E eles ainda atuaram pela seleção brasileira este mês. Diante do quadro de desgaste dos atletas, Marcelo Oliveira pode poupar alguns jogadores para a partida de amanhã contra o ABC no Mineirão pela Copa do Brasil. E nesta lista de poupados podem estar Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. A gente sugeriu, né, alguns atletas que estão um pouquinho mais desgastados e provavelmente ele deve fazer alguma alteração para o jogo de quarta-feira. Além do desgaste, o treinador pode poupá-los por um outro motivo. Sábado tem jogão pelo Brasileiro. A partida contra o segundo colocado Inter também é encarada como uma decisão. Por isso, Marcelo Oliveira quer todo mundo 100%. Contra o Inter vai ser mais um jogo decisivo e mais um jogo que a gente vai entrar com o pensamento que vai ser uma final pra gente também, que uma vitória não deixa muito tranquilo. Esquecer o Inter, os desgastes, os desfalques. Os cruzeirenses querem mesmo mostrar a força e a superação dentro de campo. Muito bem, eu disse agora há pouco no Jogo Aberto que não tem nenhuma relação com nenhum tipo de desdém com o ABC, isso aí não. Jogadores com cansaço muscular, o departamento de fisiologia entrou no processo, né, e pediu para que alguns jogadores fossem poupados. Se tiver que poupar contra o ABC ou contra o Inter, evidentemente você vai poupar contra o ABC. Você pensa desse jeito também, Dilmara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Você sabe, e eu falo, não gosto dessa história de poupar jogador, mas neste momento entra em campo uma outra história que aí foge a todos os princípios, que é a questão da fisiologia, ou seja, é o que o Cruzeiro tem de mais tecnológico trabalhando a seu favor. E nesse momento esses jogadores têm um desgaste muito grande. A gente
acompanhou isso na partida contra o Sport. Então, quer dizer, é uma situação no momento em que o Marcelo atravessa, que é decisivo no Campeonato Brasileiro, que é decisivo em termos de Copa do Brasil, e você tem um adversário na Copa do Brasil que é tecnicamente inferior. Então, você tem que poupar alguém, neste momento é contra o ABC. São 2 jogos, é uma forma de lidar melhor com isso, e o Cruzeiro tem aquilo que a gente sempre fala que faz a diferença, que é o banco, a reposição, a questão que o Marcelo trabalha muito bem esses jogadores, então acho que não tem mais problemas. Ô, Brasil, lá no fundo do seu eu, você teme pela sorte do Cruzeiro contra o ABC em algum momento? Preocupadíssimo. Mesmo poupando jogadores? Preocupadíssimo mesmo. Grande abraço a todos. É o compromisso mais difícil que o Cruzeiro vai ter no ano contra o fortíssimo ABC, uma equipe extraordinária que me lembra muito somente o futebol da seleção da Alemanha. Por isso o Cruzeiro tem que ter cuidado. Claro que não. Respeito sim ao ABC, os profissionais que lá estão, mas a superioridade do Cruzeiro, mesmo poupando, e tem que poupar mesmo, é evidente. O Cruzeiro tem condição de obter uma boa vitória e a gente tem que lembrar que o Cruzeiro depois vai ter um problema com os jogadores convocados. Também. Que para mim é um absurdo. Era hora do Cruzeiro, principalmente contra um Corinthians, virar e falar que estou solicitando. Ainda tem o Moreno também. Moreno também. Para remanejar a data aqui e adiar esse jogo. Porque o Cruzeiro vai ser prejudicado, independentemente se o Corinthians também é prejudicado ou não. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele e buscar uma nova data. Agora, esse jogo, claro que não existe mais adversário bobo, isso é novo no futebol. Novo. É um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem total condição de conquistar um bom resultado e o torcedor, sem dúvida alguma, importante, quarta e sábado. Futebol é uma caixinha de surpresa. Também é novo. Ô, Ídolo, fale-nos do Cruzeiro contra o ABC. Quando fala-se de ABC, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pelé, né? Aquela musiquinha. Impressionante. Eu acho que é de todo mundo, né? Canta a musiquinha. É um dos talentos do Pelé. Além de ser um grande entendedor de vários assuntos, um grande intelectual. É verdade. Defende as questões humanitárias. Não, vocês não desdenham também, não, que em qualquer lugar do mundo ele seria respeitado. Vocês estão desdenhando o Pelé aqui. É intelectual com a bola no pé. Ô, Ídolo, por gentileza, o pessoal lá de cima quer te ouvir. Então vamos lá, um abraço pro pessoal lá de cima. O Cruzeiro vai poupar justamente os 3 jogadores que a gente dizia são os que demonstraram cansaço no sábado e os que têm motivo para estarem cansados. Porque o Goulart, o Everton Ribeiro e o Marcelo Moreno, se você fizer uma média, são os 3 que são titulares absolutos já há algum tempo, que não foram poupados no jogo contra o Curitiba na quarta-feira anterior e que já tem uma sequência maior. O Cruzeiro, como roda muito o elenco, por isso que eu até disse que eu não sei se valia o argumento do cansaço contra o Sport, porque eu achava que só os 3 estavam cansados mesmo, que o resto do time não estava. Então, tanto é assim que os 3 devem ser poupados. Mas tem o William, tem muito jogador que pode voltar aí, o Cruzeiro pode formar uma boa equipe. E muita gente fala, é porque é contra o ABC. É um pouco isso, sim. E não é necessariamente desprezo. Se fosse Cruzeiro e Corinthians, dificilmente o Cruzeiro ia poupar alguém, porque o Cruzeiro quer ganhar as 2 competições. E o calendário, você tem que se adaptar, se adequar às circunstâncias, ir ali sabendo trabalhar com bom senso, adaptando, entendendo qual que é o seu calendário, qual é o time que você enfrenta. Então não vejo nenhum problema. É respeito, mas saber que é um adversário um pouco inferior, sim, tecnicamente, que não tem problema você poupar. Então, acho que está certo. Só não acho que tem que ser um time totalmente reserva. Acho que tem que ser por aí. Pensar os jogadores que estão cansados e mesclar, jogar com um time forte, até porque, Heber, você fala muito, hein? Se entra com Fala comigo, eu ganho pra isso. Eu ganho pra isso. Não sei se eu ganho proporcionalmente ou tanto que eu falo, né? Em quantidade. Se fosse ganhar proporcionalmente do que você fala, a Band não conseguiria pagar. Então tá, mas eu posso completar ou você quer? Pode, depois eu falo. Então, por favor, você fala depois. Você gostou aí em cima, gente, do corte? Na moral, na educação? Vamos ouvir o William, então. Aliás, se fala muito em queda de rendimento do William nos últimos jogos. O que será que está acontecendo com o William? Ele fala aí, veja aí. Estou muito tranquilo com isso. Tenho a minha autocrítica. Claro que não é o mesmo momento que era o ano passado. E não é também porque eu renovei, que eu não fiz gol. Enfim, isso não muda nada, né? Motivo eu tenho de sobra para estar treinando, para estar jogando. Então, sou um cara muito... Estou muito tranquilo com isso. A gente vai amadurecendo. Não sou nem mais um menino. Então, estou bem tranquilo. Sei que com o meu trabalho sério, né, essas coisas vão acontecer naturalmente, que é o gol. É importante que o coletivo ele sai sempre vencedor. Eu não consigo ver nenhuma relação entre a compra do jogador
e o fato dele ter piorado de futebol. Isso eu acho um discurso chato pra cacete. O cara fala assim, não, foi só ele assinar contrato, só o Cruzeiro comprar e não jogou mais. Mas que tipo de relação é essa que eu não entendo? Explica pra gente, Edu. Não é relação de causa, não é porque ele foi comprado que ele parou de jogar, é só a relação temporal, digamos assim. Depois que aconteceu, por coincidência, ele não vem jogando tão bem, mas tem qualidade, acho que o Cruzeiro acertou ao comprar e pra mim deve jogar na quarta-feira e deve ter até mais espaço. Apesar de ele ter caído um pouco de produção, eu acho que nos últimos tempos, às vezes, ele tem que entrar e não é escolha. Por exemplo, no Clássico, eu acho que ele deveria ter entrado. E tem gente até que acha, não, o Cruzeiro errou contratá-lo. Para com isso, o cara vinha jogando muita bola, a diretoria mais do que acertou, e é normal, o cara tem uma queda de rendimento. Agora, que a coincidência existe. Mas lembrando que ele ficou sem jogar durante o período da negociação também, ele ficou de fora, o Cruzeiro optou em não aproveitar, então houve um tempo de parada também, e óbvio que isso conta também, a evolução do futebol. Futebol é jogado. Ô William, vem aqui, eu vou te explicar o que mudou na sua vida e o que precisa melhorar. Tá vendo aqui? Tenho um prazer imenso em dar esse recado para você. Eu vou te fazer uma pergunta, fica só entre nós dois aqui. William, como é que anda a sua vida sexual? Porque se não tá bem, dentro de campo também pode ficar ruim, né? Então você está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo, olha aqui, ó. Sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual, mas não precisa se desesperar. Vou indicar para você o Forte Erete. Está aqui na minha mão esquerda aqui, ó. Ó a baita aliança aí. Quem está afim de mim já tira o time de campo, porque eu sou casado. E toma o Forte Erete, por isso eu falo, o Forte Erete me transformou num sex machine e pode te transformar também, não é? É voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas. É ou não é, Júnior Brasil? Com o Forte Erete você vai voltar a ter aquela relação prazerosa como antes, com muito vigor, ânimo e disposição. Só que você tem que ligar o 3401-6800 e pedir na sua casa ou no seu trabalho. Vai chegar de forma discreta, só que se você vê alguém recebendo uma caixa, tipo uma caixinha de bombom e tal, sem rótulo, então você já pode começar a desconfiar. Mas é verdade, 3401-6800, Forte Erete é a energia que cabe no seu bolso e vai te transformar num sex machine. Paquito, que está atrás dessa câmera, esse é seu, Paquito. Volto já. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana Galles.